Vamos orar e vamos ao nosso assunto. Pai, obrigado porque podemos nos reunir de novo em paz aqui para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos pela Tua presença conosco e te pedimos a orientação do Teu Espírito agora para nós tirarmos bom proveito da lição e aplicá-la em nossa vida de modo a glorificar o Teu nome também por meio disso. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso e te pedimos agora pela Tua orientação. Amém. Agora você pode falar mais alto. Isso é bom vocês ficarem reclamando porque a gente não percebe. A gente não percebe aqui, tá? Bom, gente, eu acho que dá para perceber qual é o assunto hoje, né? E vocês que leram as passagens bíblicas que foram enviadas aí por WhatsApp, também devem ter visto que o assunto é dinheiro, né? E a gente sabe que a Bíblia fala bastante em dinheiro. O assunto é muito grande, muito maior do que dá tempo para uma aula dessas. Então nós vamos ter que passar meio corrido por cima e pelo menos dar umas ideias. Quem sabe depois aí vocês pegam essas ideias e vão correndo atrás daquilo que interessa a cada um, porque os assuntos que interessam também variam de pessoa para pessoa. Não é todo mundo que tem o mesmo problema, ou talvez nenhum, com dinheiro, não é? Então, a primeira coisa que eu quero isso aqui fica se escondendo, que eu quero abordar é a situação nossa de cada um. Existem várias situações possíveis, não é? Nós podemos ter muito dinheiro, podemos ter pouco dinheiro, e é bom a gente examinar isso um pouco. Então eu vou começar pela situação mais desejável, pela melhor delas, e depois nós vamos descendo a escadinha. A melhor situação chama-se abundância. É o daquela pessoa que tem dinheiro sobrando, que não sabe mais nem o que fazer com todo esse dinheiro que tem, e a gente conhece notícias a respeito de pessoas nessa situação. E o que eu quero fazer agora, não adianta a gente discutir muito por causa disso, porque eu desconfio que não é exatamente a situação de vocês. Nós estamos, nessas leituras, nos baseando nos ensinos de Jesus a respeito disso, mas vamos ter que abrir um pouco o leque e olhar outras referências também. Sobre a abundância, então, eu tenho duas passagens bíblicas aí que eu quero citar, que, aliás, nem são dos evangelhos, mas que focalizam esse assunto um pouco e ajudam a gente a se situar. Um deles refere-se àquele homem rico por definição, por tradição, que é Salomão. Então diz aí o que ele tinha tudo, não é? Olha aí, o peso do ouro que ele recebia, aí 23 toneladas de ouro por ano que ele recebia. Bom, alguma coisa a gente sabe o que ele conseguiu fazer com aquilo, mas acho que nem tudo, né? Ele era o mais rico de todos os reis da terra. Ele tornou a prata tão comum em Jerusalém como pedra. Prata? O que é isso? Deixa para lá, prata, né? O negócio é ouro. Então, esse é o típico homem rico, como a gente conhece hoje. Hoje o pessoal não acumula o ouro em casa, acumula uma conta bancária, mas o resultado é o mesmo, né? E vocês conhecem notícias de várias pessoas desse tipo. Então, esse é um aspecto da riqueza. E agora eu queria mostrar um outro personagem rico, e vocês provavelmente vão estranhar de quem eu estou falando. Salomão é óbvio, né? Tá. Mas um outro que aparece aqui é o apóstolo Paulo. Será que ele era milionário? Acho que não. Mas ele diz o seguinte, ele diz, o que eu tenho é mais do que suficiente. Eu estou amplamente suprido. Isso ele escreveu aos Filipenses, na carta aos Filipenses.
Tudo bem, ele escreveu isso logo depois de receber uma oferta da igreja de Filipos. Eles mandaram, nós não sabemos o que e quanto para ele, mas mandaram recursos para ele e ele está agradecendo aquilo e diz, olha, tá ótimo, estou muito bem. Agora, onde é que ele estava quando ele escreveu isso? Na prisão, né? Não era assim aquela situação que todo mundo inveja, mas ele estava satisfeito. Ele disse, eu tenho o que eu tenho, não preciso mais. Ou seja, o padrão dele era outro. Então nós temos esses dois aí para comparar, e agora o desafio quanto à situação de abundância de recursos fica por conta de vocês de avaliar cada um. Onde é que vocês estão mais próximos? Do Salomão ou do Paulo? Ou será que de nenhum dos dois? Né? Porque às vezes a gente está numa situação prática como a do Paulo, mas lá dentro da nossa mente a coisa não é tão maravilhosa assim. Então é uma liçãozinha que a gente talvez pode aprender com o apóstolo Paulo. Essa é assim um foco rápido em cima de abundância. Mas vamos descer um degrauzinho. Nem sempre a abundância está lá. Podemos ter uma situação de suficiência, de equilíbrio, em que não está sobrando dinheiro para nós, mas nós temos o que nós precisamos para viver. E é mais ou menos, na prática, aquela situação do Paulo, realmente. Ele, pelo jeito, ele estava mais dentro disto do que em abundância. Só que ele estava tão feliz que ele subiu um degrau, né? Mas na percepção dele. Mas isso talvez seja uma situação mais próxima da nossa. O que é que a gente poderia dizer a respeito disso? Aí está mais um texto de Paulo em 1 Timóteo, e ele fala numa grande fonte de lucro. Opa, aí vem coisa, né? Mas ele diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Piedade, gente, vamos deixar claras as coisas. Piedade não é ter pena de alguém. Piedade é a nossa postura de relacionamento com Deus. Nós estamos, e isso é o que a Bíblia chama de piedade. É a pessoa piedosa, né? Então, o Paulo diz que isso é grande fonte de lucro, e quando essa piedade ela nos deixa contentes. Foi o que aconteceu com ele. O Paulo não ficou feliz com o que ele recebeu dos filipenses. Ele já estava feliz antes. Só conseguiu aproveitar muito bem os recursos que eles enviaram. Então, contentamento é aquela percepção que a gente tem de que está tudo bem. Eu não preciso me preocupar, eu estou feliz. Não estou necessariamente alegre, mas estou satisfeito. Isso é contentamento. E ele diz que isso é uma grande fonte de lucro. Por quê? Porque faz as coisas valerem mais, né? Ele podia não ter muito dinheiro, mas aquele pouco que ele tinha, ele soube aproveitar muito melhor porque já estava contente. E aí vem essa pergunta para nós. Será que esta é a nossa situação? Se for, parabéns. Se não for, vale a pena pensar um pouco nisso e pesquisar e ir atrás. Como é que eu faço para chegar nessa situação? É bom para nós isso. Vamos ver. Descendo mais um degrau. Carência. Muita gente que não está com suficiente, com equilíbrio, mas realmente falta. Tem gente por aí passando fome, né? E nós talvez não chegamos ao ponto de passar fome, mas a gente diz, puxa vida, minha conta está assim no limite do vermelho, a coisa está meio complicada e está me faltando, eu precisaria ter um pouco mais. Mas ter um pouco mais, não do jeito como contam aí a historinha de algum repórter que perguntou para um desses supermilionários que sempre existiram por aí, eu não sei quem era, mas dá para imaginar, né? Esses super empresários que então nadam em dinheiro, tipo tio Patinhas, e
perguntaram para ele, então, e aí, como é que está? Está tudo bem? Com tudo isso que o senhor tem, gostaria do que agora? Pensando que agora o homem ia dizer, talvez, que agora eu vou aproveitar a vida, agora eu vou fazer o quê? O que o senhor gostaria agora? E disse, talvez um pouquinho mais, né? Bom, mas esses aqui, os carentes, são aqueles que realmente precisam um pouquinho mais. Não é aquela situação dele. Isso existe. Como é que a gente pode considerar essa situação? Aí agora vem uns versículos, e Provérbios é rico nisso, dizendo que a culpa é sua. Né? Ele fala aí critica os preguiçosos. Se você está carente, não tem, é porque você não trabalha, trata de se esforçar e tal e coisa. E você vai dizer, peraí, não é comigo. Mas é uma coisa que também existe. E vale a pena a gente se examinar um pouco. Será que eu estou fazendo o que eu posso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Tem mais. Isso diz mais ou menos a mesma coisa com outras palavras. Também está em Provérbios, né? Quem lavra a sua terra terá comida com fartura. Bom, aqui em São Paulo não tem ninguém lavrando a terra, mas isso é a mesma coisa, significa quem faz o seu trabalho, né? Quem trata de fazer aquilo que é sua obrigação, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Aí é uma coisa que é bom a gente lembrar. Às vezes a pessoa fica imaginando um monte de coisas, sonhando com isso e com aquilo, e aquilo tudo não tem consistência nenhuma, e se perde aí nos seus sonhos, e o tempo vai passando e a fome vem chegando. Né? Então é uma coisa, uma advertência para tomar cuidado. Ponha os pés no chão e faça o que faz sentido. E aí, mais ainda, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Bom, o que é disciplina? Disciplina é manter a ordem, é fazer aquilo que é correto, é necessário e também, se for o caso, aceitar a correção. Se alguém chegar para mim e disser, olha, o que você está fazendo está errado, no mínimo eu deveria prestar atenção. Eu deveria dizer, bom, deixa eu examinar esse negócio, vai que o camarada tem razão. A disciplina, quem despreza isso, quem diz, não, eu não preciso, eu vou levando a minha vida, não vem me encher, eu sei o que eu faço, vai acabar se dando mal. Muito bem, isto agora é outro assunto. Um dos problemas grandes que nós temos, muitos de nós têm, eu não sei, varia de pessoa para pessoa, é a ansiedade. E aí nós temos agora uma série de recomendações da Bíblia. Ansiedade é aquele medo de que vai acontecer alguma coisa ruim. E aí a gente perde o sono, perde o apetite e perde mais alguma coisa, talvez, porque, sei lá, o que vai acontecer amanhã, e se... Só que aquilo tudo não aconteceu ainda, e você nem sabe se vai acontecer, mas fica ansioso. Uma outra palavra, em vez de ansiedade, é preocupação. Né? Bom, aí também isso é diferente de pessoa para pessoa. Não é? Tem aqueles que são otimistas por natureza e pouco estão se importando com o que acontece, está tudo bem, se não vier dinheiro, eu vou ficar devendo, pouco estou ligando, estou tudo bem. Mas tem os outros também que quase morrem de ansiedade, e às vezes sem motivo, sem precisar, porque não está tudo ruim. Mas a pessoa fica daquele jeito. E aí nós temos umas recomendações e umas promessas na Bíblia que são realmente importantes. São principalmente 3 textos clássicos a respeito desse assunto. E se alguém de vocês sofre com ansiedade, eu recomendo que decore esses textos
e que talvez até pinte um cartaz com eles e pendure na sua sala, sei lá eu, para lembrar daquilo. O primeiro é a palavra de Jesus mesmo, faz parte do que nós lemos. Isso está dentro do Sermão do Monte. Não se preocupem, diz Jesus, dizendo que vamos comer, o que nós vamos beber, o que vamos vestir. O Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Bom, claro, eu posso tirar uma conclusão errada disso. Posso dizer, que legal, que bom, então eu vou dormir, tô nem aí, não vou me preocupar, Deus vai cuidar de mim. Também não é assim, né? Porque nós acabamos de ler de Provérbios que o preguiçoso, etc. e tal, não, né? Mas para parar de ficar perdendo o sono por causa de coisas. Deus sabe, Ele vai cuidar de nós. Como? Isso é com Ele. É só a gente ficar em sintonia com Ele, isso é importante. Né? O outro texto, de novo Filipenses, perto daquilo que Paulo diz, eu estou plenamente suprido, estou satisfeito, não preciso de mais nada, está tudo ótimo. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. É mais ou menos a mesma coisa que Jesus disse aí. Né? Em outras palavras, mas dá mais ou menos na mesma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, ou seja, mantenha o contato com Deus, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele promete tranquilidade, paz. E você pode dizer, mas gente, eu tenho motivos para ficar preocupado e agora eu vou ficar tranquilo e a coisa está difícil. Por isso que ele diz, essa paz excede todo entendimento. Você pode não entender isso, mas ela está aí. Agora, é uma questão de crer nisso, de confiar nisso, de deixar Deus agir e entregar as coisas na mão dele. Aí você faz aquilo que você pode fazer, que faz parte da sua responsabilidade, sim, mas não vai perder o sono por causa disso. E olha, gente, esse negócio de perder o sono é sério. Né? Eu não sei o tanto de experiência que vocês têm, mas eu já perdi sono por causa disso também, eu sei como é que é. Né? Então, a outra passagem, muito parecida com essa também, paralela, está em 1 Pedro, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado, ele, Deus, né, tem cuidado de vocês. Praticamente a mesma coisa que os outros, mas essas três passagens são bem expressivas e interessantes e convém a gente ficar se lembrando delas. Né, e colocando isto em prática. Isto nessa nossa situação de ansiedade. Recomendações para lidar com isso. Não sei se você anda ansioso ou se não. Se não, parabéns, tanto melhor. Mas se você anda ansioso, lembra disso aí. Lembra disso aí, põe em prática. Vai fazer bem, com toda certeza. Agora passamos à responsabilidade com o dinheiro. Ansiedade é se preocupar com aquilo que a gente não consegue mudar, que não está na nossa mão, e ficar aí ficando irritado. Mas existe também esse outro lado, a responsabilidade, que é aquilo que nós temos na mão e com que nós temos que fazer alguma coisa e temos que fazer bem feito. Né? Aí não é ansiedade, aí é realmente a nossa tarefa, a nossa responsabilidade. Vamos ver o que nós temos de material sobre isso. Quais são as nossas responsabilidades? Eu coloquei os impostos em primeiro lugar, porque não tem como fugir deles, né? Antes de qualquer coisa, o leãozinho lá de Brasília vem e dá a mordida dele e você não tem como fugir daquilo. Não tem jeito. Então, por isso está em primeiro lugar. Se você quer ignorar os impostos, você até pode fazer isso, só que algum dia isso vai acabar mal. Né? Não tem como fugir. Então, será que a Bíblia diz alguma coisa sobre impostos? Diz sim.
Olha aí, ó. Primeira, essa é a passagem que foi recomendada aí para leitura também, para essa lição de hoje. O pessoal que foi perguntar para Jesus se deveriam pagar imposto a César. Bom, o contexto disso é uma armadilha que eles montaram para Jesus. Na verdade, não trata propriamente da questão do imposto, mas a postura dele com relação à autoridade e tal. Mas é interessante a pergunta e também a resposta que deram. César era um imperador romano, ou seja, a força de ocupação de quem o pessoal não gostava, né? E eles então perguntam a Jesus, a gente deve pagar imposto para esses camaradas ou não? A armadilha é essa, né? Se ele disser que sim, deve pagar, eles vão dizer para os outros judeus, olha aí o traidor, ó, né? Que é a favor dos romanos. Se ele disser que não deve pagar, eles vão falar com os romanos e dizer, olha, esse camarada é um revolucionário, né? Então, qualquer coisa que ele disser está errada. Só que ele disse uma coisa totalmente diferente que eles não esperavam. Ele diz, deem a César o que é de César. O dinheiro que vocês têm é administrado pelo Império Romano e está cobrando imposto, então paguem o imposto. Ué, né? Façam aquilo que é o razoável, que faz parte da ordem pública, e não comecem a inventar coisas esquisitas quaisquer. Imposto é imposto, tem que ser pago, paga, né? Ah, mas ele é injusto. Tá, sim, eu sei. Eu estou no momento me preocupando um pouco aí, não é para se preocupar, com um imposto que eu considero injusto e que qualquer dia acho que vai me morder, mas eu não sei se eu vou conseguir me livrar daquilo. Faz parte. Bom, Romanos 13, por sinal, é um capítulo que vale a pena vocês lerem inteirinho e se ocuparem com ele, porque ele trata de tudo isso e de uma porção de questões práticas, assim, administrativas da nossa vida. Romanos 13 é bem interessante para isso. Nós não temos tempo agora para fazer um estudo de Romanos 13, mas vale a pena, tá? E ele diz aí logo no começo, todos devem sujeitar-se às autoridades. Bom, mas se a autoridade for ímpia, for iníqua, for perseguidora de cristão e coisa e tal, peraí, não é disso que ele está falando. Existe uma outra passagem que diz que a gente deve obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, se as autoridades querem nos impedir de obedecer a Deus, a história é outra. Mas isso não é o normal. O normal é que a autoridade está aí para administrar a vida pública, cuidar de tudo. Se faz isso bem feito, mal feito, é outra história, mas é a função dela e nós temos que colaborar com isso. Como é que a prefeitura vai tapar o buraco na tua rua se você não paga o IPTU? Eles precisam desse dinheiro para fazer isso. É normal. Então ele diz, todos devem se sujeitar às autoridades. É por isso também que vocês pagam imposto, diz ele. Porque as autoridades estão a serviço de Deus. Então não comece a sonegar imposto porque você acha que o governo é ruim. Ele vai ficar pior ainda, tá? Outro ponto são dívidas. Resolvemos a questão do imposto, pagamos o nosso imposto e agora estamos devendo dinheiro para alguém. Como mexer com isso? Bom, a primeira pergunta é, você está com dívida? Por que você está com dívida? O que você andou fazendo para estar com dívida? E aí é bom a gente pensar um pouco o que é que são dívidas. Porque, de novo, temos a recomendação Romanos 13, está vendo? Eu digo, esse capítulo ele trata muito do assunto. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. O que significa dívida? Na nossa prática, e nós temos que olhar o nosso tempo e a nossa situação como nós vivemos, dívida mesmo, que é condenada, é dívida vencida. Porque se não for assim, nós vamos ter que parar de usar o cartão de crédito
que é o que mais se usa hoje em dia para fazer pagamentos, porque cada vez que eu uso cartão de crédito, não de débito, eu incorro numa dívida, que eu vou ter que pagar no dia do vencimento. Só que, nesse período até o vencimento, ninguém está me cobrando. É um processo normal. Depois do vencimento, sim. Aí eu estou realmente em dívida. Então aí a gente tem que ser um pouco prático e considerar a situação da forma como ela é. O que ele quer dizer aí, bastante claro, é não fiquem devendo aquilo, não fiquem sonegando o direito dos outros. Tá? Alguém tem o direito de receber alguma coisa de você e você não está pagando. Então não façam isso. E antes disso, mesmo o uso normal do cartão de crédito, bom, toma cuidado pelo menos. Porque tá cheio de gente por aí se iludindo e usando à torta e à direita o cartão de crédito, né? Porque, afinal das contas, eu não estou tirando dinheiro nenhum do meu bolso, eu só estou aí imprimindo um papelzinho e fica tudo por isso. Depois vem o susto, quando chega o vencimento. Né? Então, cuidado, também não é para fazer isso. Mas aí, o que ele quer dizer, não fiquem dependendo dos outros por causa de gastos que vocês fazem que não dá para administrar. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor, certo? Na verdade, toda pessoa que já comprou, toda pessoa normal, né? Não estou falando de multimilionários, que já comprou uma casa ou comprou um carro e tal, certamente ficou devendo prestações. Faz parte, você nem tem outro jeito de fazer isso. Mas enquanto você for pontual, tiver aquilo sob controle, tudo bem. Só não fiquem devendo nada. Sustento. Eu paguei meu imposto, está tudo certo com o Estado. Eu cuidei para não dever nada para ninguém, estou tranquilo. Quanto será que está o meu saldo no banco agora? Ainda tem? Eu estou no vermelho? Ou como é que está isso? Afinal das contas, de vez em quando eu preciso comer alguma coisa. Então, como é que fica o meu sustento? Esse é o terceiro nível de responsabilidade. Aí, essa recomendação interessante do Salmo 127, né, que diz aí, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, para começo de conversa, trate de estar em paz com Deus, trate de obter orientação de Deus para a sua vida e fazer aquilo que agrada a Deus. E em caso de dúvida, procure uma assistência com alguém que possa lhe aconselhar e tal. Mas deixe Deus fazer as coisas. Caso contrário, você vai ter problemas. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. E tem gente que faz isso, né? Trabalha, como é que é? Workaholic, né? Diz que trabalha 25 horas por dia, mais à noite. Então, a coisa não funciona, não é por aí. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Se você não estiver dormindo tranquilo por causa disso, por causa da ansiedade de que a gente falou, alguma coisa aí deveria ser diferente. Porque a promessa está aí, Deus vai te dar o sono para você dormir tranquilo. Se você não está dormindo tranquilo e não for um problema físico qualquer, pode acontecer, né? Então, pega esse negócio, pensa nisso, avalia, veja o que está vendo, porque parece que alguma coisa não está bem como devia. Interessante que essa última frase, o Senhor concede o sono a quem Ele ama, as Bíblias, em geral, em alemão, dizem isso de uma forma um pouco diferente.
fui lá e conferi várias traduções diferentes. Eu achei que aquilo era uma frasezinha meio estranha do Lutero, mas não é só ele, não. Os outros também dizem isso. E aí eu fiquei, bom, agora quem é que está com a tradução correta? Os alemães ou isso aqui? Eles não dizem exatamente isso. Eles dizem, o Senhor concede, bem, aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que é a sua necessidade e tal, concede aquilo enquanto você dorme. Diz assim lá, né? E aí é muito fácil agora a gente pegar e dizer, oba, que legal. Então agora eu vou dormir, vou passar o tempo todo dormindo, porque o Senhor vai me dar tudo o que eu preciso enquanto eu estou dormindo. Então essa é uma coisa assim um pouquinho crítica, né? Realmente eu não sei como exatamente deveria ser a tradução, mas vamos tentar interpretar isso para a prática. Se você confiar em Deus, se você fizer a sua parte, confiar nele, não ficar ansioso por causa disso e deixar Deus agir, Deus vai continuar agindo mesmo se você estiver dormindo. Vai te dar um sono tranquilo e vai tomar as providências necessárias. Existe uma frase que eu saiba não está escrita desse jeito na Bíblia, mas é coerente com ela, que diz o seguinte: um sono tranquilo também é uma forma de adoração. Né? Eu acho que isso faz sentido. Bom, o que mais? Como é que nós estamos? Ainda tem. Aí, esse é o oposto, não é? Esse é o oposto. Primeiro vem aquela mensagem bonita, durma tranquilo, tá tudo bem, Deus vai cuidar de você. E aí vem o chato do apóstolo Paulo, né? Dizer, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Né? Mexa-se. Bom, tá. Agora peguem essas duas passagens, combinem uma com a outra, que vocês vão chegar numa coisa útil, proveitosa, praticável e que vai resolver os problemas. Né? Essa aí é dura, mas não dá para dizer que não faça sentido, né? É verdade. Ofertas. Paguei meu imposto, não devo nada para o governo, liquidei minhas dívidas ou nem fiz dívidas, não estou devendo nada para ninguém, consegui organizar o meu sustento, eu estou conseguindo viver com aquilo que eu tenho, de uma maneira ou de outra, a minha vida está em ordem. Agora, então, eu posso dar, eu vou ter provavelmente sobras, eu posso dar ofertas, posso oferecer e fazer o bem a outros com esse dinheiro. Agora alguém vai dizer, mas peraí, não é bem assim. Primeiro dê o dízimo para a igreja, depois você vai pensar em outra coisa. Bom, mas então, até concordo, mas há muitas ofertas que a gente pode dar por aí e que nós não temos obrigação de dar. A gente dá de livre vontade e espontaneamente. Como lidar com isso? Bom, aí é inevitável, né, pegar a clássica passagem de Malaquias. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Quem prega sermão sobre o dízimo inevitavelmente usa essa passagem, não tem como escapar dela. Né? Ok, faz parte. Mas e se não sobrou nada para eu viver e dar o dízimo? Gente, deixa eu contar uma experiência própria para vocês. Eu já passei por isso, muitos anos atrás. De repente não tinha mais nada.
E eu tinha até dívidas, e dívidas não porque por irresponsabilidade, mas porque aconteceu. E aí? Como é que fica? Ah, mas eu vou dar o dízimo, é questão de fé. Mas espera um pouquinho. Eu estou com dívidas. Se eu tiver dinheiro em caixa, enquanto eu tiver dívidas, esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro pertence ao meu credor. Eu tenho que atender a ele. Eu não posso dizer, por uma questão de fé, meu amigo credor te vira, azar seu, não vou pagar a dívida agora porque eu tenho que dar o dízimo. Eu achei uma solução na época e eu vou me dar o luxo de recomendar isso porque eu acho que funcionou bem. Durante esse período de crise, eu suspendi os dízimos, mas eu anotei. Não vai dar agora, eu tenho que atender primeiro a minha obrigação. Depois que a crise passou, digo, bom, agora vamos ver como é que está esse saldo devedor de dízimo. E aí comecei a cobrir aquilo até chegar ao ponto em que resolveu, está tudo pago, está tudo resolvido. É uma questão de bom senso e de honestidade, não é? Mas, por princípio, sim, o dízimo tem prioridade, porque a obra de Deus também precisa de sustento. E essa ideia do dízimo é muito interessante porque ela é proporcional à renda de cada um, né? Não é aquele encargo fixo e que você não vai conseguir cumprir. Normalmente se consegue cumprir isso tranquilamente. Mas tem outras ofertas, não é só essa. E aí Paulo diz em Romanos 12 que existe gente que tem o dom de contribuir. Interessante, né? Existe gente que tem prazer em contribuir, também tem recursos, né? E diz, o meu negócio é contribuir. E oferecem e dão para tudo quanto é lado e estão felizes com isso, e os que recebem também estão felizes, né? Existe esse dom. E Paulo diz, não é todo mundo que tem. Talvez você não tenha essa situação tão favorável, mas ela existe, pode até existir. E se existir para você, aproveita, né? E contribua generosamente. Aí, 1 Coríntios 16, ele está escrevendo a respeito de uma coleta que ele estava fazendo entre as igrejas que ele atendia, para levar dinheiro para Jerusalém, para os cristãos de Jerusalém, que estavam passando por grande necessidade. Então ele estava fazendo uma coleta pelas igrejas, dizendo, me deem essa contribuição, eu vou levar lá para ajudar aquele pessoal. Um deve ajudar o outro. Vocês receberam o evangelho vindo lá de Jerusalém, então é a sua vez agora de devolver alguma coisa desta forma. E ele diz, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Não é para ficar inventando loucuras. Eu vou dar 1 milhão de oferta porque isso é um ato de fé. Bom, se for, você deve ter tido alguma orientação muito espetacular da parte de Deus para fazer isso, né? Porque senão não é você que está dando isso. Você está esperando que Deus faça chover o dinheiro para você dar. Então não faça promessas que você não pode cumprir, né? Talvez você dissesse, se Deus hoje me der 1 milhão, eu vou doar. Bom, aí é diferente. Tudo bem, né? Separe de acordo com a sua renda. A ideia do dízimo é essa também, de acordo com a sua renda. Se você ganha 100, então dê 10. Se você ganha 5 mil, então dê 500. Né? Essa passagem diz mais um detalhe que para nós não se aplica. Ele diz, no primeiro dia da semana, cada um separe uma quantia. Pelo jeito, o pessoal recebia o seu salário uma vez por semana, imagino. Se fosse hoje, ele ia dizer no primeiro dia do mês,
né? Depois que você recebeu o salário, faça isso. Isso é questãozinha prática, mas separe alguma coisa para dar. Essa passagem também é clássica e ela constava impressa nos nossos antigos envelopes de contribuição do dízimo para a igreja, que esses envelopes não estão sendo usados mais, mas dizia isso, em alemão, bem entendido. Quem semeia pouco também colherá pouco. Quem semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, pois Deus ama a quem dá com alegria. Essa última frase é a chave. Se você dá revoltado, você pode até estar cumprindo uma obrigação, mas alguma coisa na sua vida espiritual não está como devia. Deus ama quem dá com alegria. Então, isso é uma coisa que pode requerer um pouco de treinamento, de exame, e dizer, puxa vida, mas eu não consigo fazer isso. Então, por que será que não consegue? Assunto a ser trabalhado para ver se a gente chega lá, né? Deus ama quem dá com alegria. E olha, dá para fazer isso sim. Dar com alegria é possível. Não é tão difícil assim. Tá? No mínimo, com aquilo que a gente tem na mão. O resto, tudo bem. É a questão a considerar. Outros louvarão a Deus pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens. Também 2 Coríntios, próximo daquele outro texto, o que vocês vão fazer vai beneficiar outra gente. Eles vão louvar a Deus por isso e vocês vão deixar outra gente feliz. Aproveitem, né? A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, né? Ele disse para Timóteo. Está aí dentro dessa linha. E era isso. Era isso. Claro, esse assunto é muito amplo, esse assunto é grande, a gente teria que entrar em muito detalhe, cada situação é diferente, a gente não consegue esgotar uma coisa dessas. E o tempo, falta 2 minutos para as 10, quer dizer, estamos aí razoáveis com o tempo. Eu queria talvez deixar claro também que o dízimo é Velho Testamento, é uma ordem. O Novo Testamento ele amplia um pouquinho essa generosidade. Os versículos todos que apareceram mostram claramente isso. Nós não devemos ser legalistas, nós devemos ser espontâneos, agradecidos. Isso é Novo Testamento, é ensino de Jesus. Diz que uma vez um membro de igreja foi perguntar para o pastor, disse, pastor, eu preciso mesmo dar 10%? 1/10 do meu salário como oferta todo mês, tem que fazer isso? O pastor disse, olha, mais ou menos nessa linha, isso é uma ordem lá do Velho Testamento, você não precisa dar 1/10, 1/5 também é suficiente. Agora vocês façam as contas, né? A lei nossa, no Novo Testamento, é a lei da gratidão, né? E aí, se você acha que Deus não merece 10%, então, bom, você deve saber justificar isso de alguma forma, né? Ou, se você está em uma crise momentânea, também pode ser, mas aí você não está deixando de dar, você só está retardando um pouco. Mas é verdade, aquilo no Antigo Testamento era lei, o camarada cumpria, ele pode dizer, olha, eu fiz a minha obrigação, não me enche mais. E hoje é diferente. Você vai dizer, na verdade, precisaria dar mais 1/10 e mais outro 10 e tal e coisa, e talvez, se você for um daqueles afortunados que vivem em abundância, né, fazer o que realmente consta que um ou outro cristão rico chegou a fazer, de não dar 10%, mas de ficar com 10% e entregar o resto, né? E sem passar fome por causa disso. Esse é o cúmulo, né? Isso aí, mas consta que teve gente que fez isso. Aí nós temos que achar o caminho nosso de cada um
que pode ser assim. E aí sempre ocorre aquele exemplo daquela viúvazinha lá que Jesus observou no templo, dando 2 moedinhas, né? Ele diz, olha, essa viúva deu mais do que muita outra gente aí, porque ela com certeza deu mais do que 10%. Né? Essa uma vez fez uma conta no Velho Testamento das ofertas que estão no Pentateuco, estão na lei judaica. E é bem mais do que o dízimo. Sim, sim. Acho que foi o pastor Schmidt, uma vez, ele fez possível. uma aula sobre isso. Então tem o dízimo, que é para sustentar os levitas, a igreja. Então não é a nossa opção, é para sustentar a nossa igreja. Mas aí tem a oferta da colheita, tem as várias outras ofertas, e essa conta do Velho Testamento dava aproximadamente 30% de contribuição para todas as ofertas. Isso na lei, no Velho Testamento. Então, quando a gente fala fica com 10%, dá os 90%, eu conheço algumas pessoas que fazem isso. Deus abençoe. Eu acho que o segredo hoje é exatamente essa generosidade. Você usou a palavra gratidão. Então, sim, generosidade eu preciso aprender a escapar do legalismo, cumprir com a minha obrigação. Eu fiz aquilo porque Deus me redimiu. Jesus me redimiu. Então, aí que o dinheiro se multiplica na nossa vida também. E o bom mesmo, melhor nessa questão toda é poder esquecer essa palavra obrigação, que é um palavrão feio, né? E falar em gratidão. Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama quem dá por obrigação. Ele ama quem dá com alegria. E se ele ama aquilo, isso vai te fazer bem, pode estar certo. Né? É por aí o negócio. Mais alguém tem alguma coisa a comentar? Senão nós encerramos, porque a hora também já foi. Senão, vamos ficar por isso. Eu espero que tenha sido útil.